Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o Matheus e vamos dar seguimento ao capítulo 2. Vamos falar um pouco de configurações básicas do dispositivo. Há de convir que o nome do dispositivo é uma coisa muito importante a título de identificação. É importante que a gente sempre defina o nome dos nossos dispositivos, para facilitar a identificação deles na rede. Nesse exemplo aqui nós temos 3 suítes e para cada andar a figura aqui identificou o suíte como SW andar 1, SW andar 2 e SW andar o quê? 3, certo? Então é bastante importante que a gente identifique o nome dos dispositivos, a fim de facilitar mais uma vez a identificação deles na rede. Por exemplo, nós podemos também fazer isso com impressoras e qualquer outra máquina que compartilhe algum tipo de recurso. E para que a gente faça essa configuração é bem simples. Usamos esse comando aqui, ó, o famoso comando hostname, certo? Hostname. Esse é o comando que nós usamos, é um comando de configuração que global, certo? Comando de configuração global. Então aqui nós temos um exemplozinho, ó, nesse quadrinho aqui. E qual exemplo é esse? Ele vai fazer um enable, certo? Configure terminal hostname sw for 1, certo? Como se fosse a identificação do switch para o primeiro andar. Tudo bem? Para esse exemplo. Alright. Então perceba que é bem simples fazer a configuração de nome do dispositivo. Aí vai depender também um pouco do dispositivo e do fabricante. E por padrão ele pode vir com o nome default, né? Um nome padronizado de fábrica. E aí uma das primeiras configurações que a gente tem que se atentar é isso, a configuração do nome. E aí galera, uma coisa também muito legal que a gente deve fazer é configurar senhas, certo? Configurar senhas para acessos, deixar nossos acessos ao dispositivo bem mais seguro. E aí, depois vocês podem dar uma olhada com calma no material da Cisco. Mas, por exemplo, esse quadrinho aqui ele vai dar algumas opções, algumas indicações de como configurar uma senha mais segura, certo? Uma senha mais forte. Usar senhas com mais de 8 caracteres, por exemplo. Não usar palavras comuns e fácil de adivinhá-las, certo? Isso aqui é uma coisa que você pode adotar não só para configurações de dispositivos Cisco, como também para qualquer produção de senhas pessoais também, beleza? E aí nós vamos entender como fazer essas configurações, como deixar o nosso acesso e os nossos dispositivos mais seguros, beleza? Para uso. Let's go para frente. Não sei se vocês lembram, na última aula nós falamos aí da diferença entre exec privilegiado e o exec do usuário. Quem lembra? Quem lembra levanta a mão, quem não lembra dá uma revisada aí do material passado. E aí, basicamente, o exec privilegiado ele vai nos dar um leque maior de opções de comandos e configurações, beleza? Enquanto o exec do usuário ele vai me dar aí um leque de configurações mais limitado. E para proteger o acesso do exec privilegiado, eu uso este comando aqui, ó, o enable secrets e a senha, certo? Enable secrets e a senha. E aí, nós temos aqui alguns exemplos já em linha de comando para fazer a proteção do exec do usuário. Por exemplo, nós vamos colocar aqui o line console 0, password, e aí passamos qual o password, no caso desse exemplo ele colocou como password, como exemplo, mas aqui seria a senha que você definiria, certo? E login, que é o comando que vai forçar, que vai exigir que a senha seja cobrada no dispositivo. E uma coisa muito interessante também é que a gente adicione uma camada de proteção também no nosso acesso remoto, no acesso remoto aos dispositivos. Toda vez que vocês verem esse VTY, certo? VTY, eu estou me referindo a acesso remoto, acesso via Telnet ou SSH.
E aí ele dá aqui alguns exemplos, ó. O line VTY 015, certo? 0 espaço 15. Mateus, por que 0 espaço 15? Porque alguns dispositivos, eles vêm também por padrão com um número de linhas que podem ser acessadas. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso ter 16, certo? De 0 a 15, 16 acessos remoto ao meu dispositivo simultaneamente. Beleza? Vai ter dispositivos que terão menos, aí, até 4 acessos simultâneos. Por aí vai depender muito do equipamento. E aí nós temos o password, para definir o password, aqui ele colocou, mais uma vez, password, mas poderia ser qualquer outra senha. E mais uma vez aqui o login, para fazer a exigência da senha. Tudo bem até aí? Let's go. E aí ele faz aqui uma exemplificação, certo? No quadro, de como faz para proteger o exec privilegiado. Então perceba que ele digitou aqui o enable secret class, deu um exit. Aqui na segurança do exec do usuário, ele fez aquela mesma sequência de comandos, o line console 0, depois o password Cisco, no caso é a senha que ele escolheu, né? Cisco, login, depois o exit. E aqui para proteção do acesso remoto, line VTY de 0 a 15, certo? Nome, password, Cisco também, e login, beleza? Então, galera, você percebe que a forma que nós configuramos os dispositivos, switch e roteadores Cisco, eles, em sua maioria, são salvos em texto simples, beleza? Isso aumenta muito a ameaça de segurança, porque qualquer usuário um pouco mais avançado ou qualquer pessoa mal intencionada, ela pode ter acesso aí a esses dados sensíveis, caso consiga ver esses arquivos. E aí, uma coisa muito legal também, muito importante, é que a gente configure um processo de criptografia nesses comandos, certo? Em todo esse processo. E aí, como você pode ver aqui, ele aplica uma criptografia que ele considera fraca, mas que, no entanto, protege aí do shoulder surfing. Shoulder surfing é uma prática de engenharia social. Vocês podem ter, talvez depois dar uma lida melhor, uma lida depois, mas que é como se fosse traduzido literalmente, navegação de ombro, mais ou menos assim, que é aquela prática que as pessoas têm de olhar por cima do ombro da outra quando elas estão digitando senhas e dados sensíveis, entendeu? Para ver se coleta alguma coisa. Então, basicamente é isso. Depois vocês podem dar uma olhada sobre engenharia social, é uma área muito legal da segurança da informação. E aqui nesse quadrinho vocês podem ver também o processo de como ele é feito. E aí nós vamos entrar aqui também na questão dos banners. Mais uma vez assiste aí esse vídeo demonstrativo no material. E galera, o que são banners? Banners são aquelas mensagens que aparecem nos terminais, nos servidores, que informam alguma coisa, certo? O banner ele tem o objetivo principal de informar algo. Existe até uma versão do Linux que, se você loga como superusuário pela primeira vez, ele aparece um bannerzinho bem legal, falando aquela célebre frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí o banner ele é uma prática muito comum, por exemplo, em países como os Estados Unidos, que eles configuram um banner para dizer se alguém pode ter acesso ou não àquele sistema. Então, se você não configura o banner em um roteador, por exemplo, ou um switch, com a mensagem dizendo que está proibido o acesso, qualquer pessoa com conhecimento pode chegar lá e tentar invadir o dispositivo sem ter penas jurídicas, entendeu? Sem ser processado. Então, o banner é uma prática muito comum nos Estados Unidos. E aí, mais uma vez, a questão de limitação de acesso de um switch pode ser sintetizada nesse quadro aqui, ó, onde nós temos o processo de
criptografia de todas as senhas com o service password-encryption. E aí nós temos a habilitação de uma senha para o exec privilegiado. Nesse caso aqui ele deu uma senha como CLA55, certo? Enable Secret CLA55. Para proteger também a linha de console, nós temos o line console 0, password sysc 0, nesse caso foi a senha que ele deu. Depois login, depois o exit. E por fim, a proteção também para as linhas de comando VTY, line VTY de 0 a 15, password sysc 0, login e end. Alright. E aí galera, nós vamos chegar aqui numa parte bem legal, bem importante, que é a questão de salvar as configurações. Mateus, como nós salvamos as configurações? É isso que a gente vai falar agora. Existe a memória RAM. Nós sabemos que a memória RAM é uma memória volátil, certo? Memória RAM. E o que quer dizer uma memória volátil? Significa que é uma memória de curto prazo. Se eu, por exemplo, desligar o dispositivo e ligar de novo, aquelas configurações, aquelas coisas que estavam salvas nessa memória vão se perder. Entendeu? Que é diferente do armazenamento NVRAM, que é uma memória não volátil, a memória que fica persistindo. Beleza? E aí como é que eu faço para transferir as configurações que estão na memória RAM para essa NVRAM? Com esse comando aqui, ó, inclusive foi dúvida de um aluno, não vou lembrar o nome dele, na última aula, que é o comando copy, run config e startup config, certo? Esse comando copy, run config, eu estou fazendo uma cópia das configurações da memória RAM para a memória VRAM, ou seja, eu estou salvando as configurações. Mesmo que eu desligue esse dispositivo no futuro, ele vai guardar as configurações que foram feitas, beleza? E aí também nós temos mais um videozinho aí, ó. E também a questão de alteração de configurações. Nós temos o comando reload, que ele serve para reiniciar as configurações feitas. Caso você não goste ou se arrependa de alguma configuração que você fez, você pode usar aí o comando reload. Ele restaura aí as configurações. E também existe o comando erase startup config. Vale ressaltar que se você faz esse procedimento, ele vai abrir um prompt aí pedindo para você descartar ou não as alterações, se você quer salvar ou não. E aí você pode dizer sim ou não, certo? Um N ou no. E no caso mais específico, você pode usar aí em modo exec privilegiado o comando erase startup config, certo? E ele vai fazer também uma limpeza nas configurações indesejadas que foram feitas. E aí aqui ele mostra como é que é feita a configuração, a captura de configurações em modo texto. Nesse caso aqui usando o PUT, certo? Aquele programinha que a gente já falou também na última aula. Então vale dar uma olhada depois também com calma, dar uma lida nisso aqui. Que ele também dá mais detalhes sobre a questão de captura de configurações em arquivo texto, usando um programinha de acesso remoto, bem popular, que é o PUT. Aí aqui nós temos uma atividadezinha, esse capítulo é cheio de atividades para a gente praticar, bem prático, esse capítulo 2. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esquemas de endereços. Galera, não sei se vocês já fizeram essa configuração ou já tiveram essa curiosidade. No Windows, se você abre esse menu propriedades aqui do TCP/IP, vocês vão ver que o padrão, nesse caso aqui, ó, a configuração padrão é essa aqui, que é obter um endereço de IP de forma automática, certo? Vocês vão ver que na maioria das vezes essa opção vai estar marcada e essa aqui também, que é obter um endereço de DNS de forma automática. E aí, para fazer manualmente essa configuração, eu tenho que marcar aqui, ó, eu tenho que marcar essa opção aqui e digitar aqui de forma totalmente manual os endereços que eu quero, certo? Endereço fixo, a máscara e o gateway padrão.
E aí, galera, nós temos o Default Gateway, ou Gateway padrão, que serve, aqui de maneira bem resumida falando, serve como ponto de acesso para outra rede, certo? Pode ser um roteador que serve como ponto de acesso para outra rede, ou para a internet, e esse é o papel do Gateway padrão. Então nós colocamos aqui a definição do endereço de IP da máquina, a máscara de rede e o Gateway padrão. Vocês podem depois dar uma olhada, dar uma lida mais com calma sobre esses conceitos e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, beleza? E aí, galera, uma coisa que vale comentar é que tanto o roteador quanto o switch, eles têm aí endereços de IP, certo? Imagina que isso aqui é o roteador, isso aqui é o switch. Isso aqui é o switch. E qual é a diferença? Um roteador, ele tem aí endereços de IP, certo? Que é o nosso Internet Protocol, o número de identificação para cada porta, certo? Para cada porta do roteador eu vou ter um endereço de IP. Já no switch, em alguns casos, certo? Em alguns casos, eu vou ter um endereço de IP apenas para a caixa, apenas para o switch. Um endereço de IP, certo? Independente da porta. E aí, para que eu preciso, por exemplo, configurar esse endereço de IP, que a gente chama também de SVI, que é Switch Virtual Interface, são interfaces virtuais, justamente para poder acessar esse equipamento via acesso remoto, certo? Ou por Telnet ou por SSH, tudo bem? E aí nós temos aqui alguns passo a passo de como fazer a configuração manual do endereço IP. Vocês podem dar uma olhada aí, ele dá todo o passo a passo aqui no Windows, ó, painel de controle, Network Share Center, que é centro de compartilhamento de rede, por aí vai. Todo o passo a passo para chegar nessa janelinha aqui, depois dar um OK. Aqui também nós temos como fazer a configuração automática, certo? Quando nós temos aí um servidor de DHCP na rede. O serviço de DHCP é um serviço muito importante em redes de computadores, que ele é responsável em alocar endereços IP dinamicamente para todas as máquinas que ingressam na rede, certo? Então basicamente esse é o papel do DHCP, e aqui ele ensina como fazer esse processo de forma automática no computador. E aí nós temos também um pouco mais de conteúdo falando sobre a interface virtual do switch, o SVI. Vocês podem também mais uma vez dar essa olhada aqui nesse conteúdo multimídia, beleza? Entender aí o que é endereço IP, máscara de subrede e outros detalhes aí. Aqui nós temos alguns comandos para identificação de endereçamento, certo? Para conferir se esses endereços foram alocados de forma correta na nossa máquina, na máquina cliente. Dá uma olhada também nesse vídeo demonstrativo. E também nós temos aí o nosso famoso teste de conectividade com ping. Lembra do ping? Vocês vão usar muito esse comando aqui em redes de computadores. Então, se acostume com ele. Então é isso, galera. Essa foi a aula de hoje. Te vejo numa próxima aula. Qualquer dúvida, lembra de entrar em contato, tudo bem? Bons estudos!